Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nesse vídeo. No vídeo anterior nós estávamos validando o campo de e-mail, certo? Então tá aqui, ó, validação de e-mail. Eu comentei que eu iria criar uma opção, um comando na verdade, né? Para validarmos, caso o usuário coloque mais de um e-mail, para que a gente possa validar individualmente, né, os e-mails. Então vamos lá. O que acontece, gente? Toda vez que a gente precisa fazer uma rotina se repetir, a gente vai utilizar o comando for. Tem outros comandos? Tem. Tem o do, tem o loop, tem o while. Só que no caso aqui, no exemplo aqui, o for é o que se aplica melhor, tá? No vídeo anterior eu expliquei como que o for ele funciona. Então o que o for faz? Ele cria um looping, ele cria um laço de repetições, aonde todo o código que estiver dentro deste laço, o laço se abre com o for e se fecha com o next. Então todo o código que estiver dentro desse laço, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo que existe uma tabulação, tá? Deixa eu pegar aqui e diminuir essa tabulação, ó. Automaticamente o Visual Studio vai devolvê-la da mesma forma que eu jogar para frente, ó, tá vendo? Isso ajuda na compreensão do código. Então esse laço aqui, o que ele está fazendo? Ele atribui a uma variável. Também expliquei no vídeo anterior o que é uma variável, tá? Que ela vai começar com o valor 1. Essa variável ela vai armazenar apenas número. Então ela vai começar com o número 1 e vai até o tamanho do texto do e-mail. Então se o texto tem 50 letras, 50 caracteres, esse código irá se repetir 50 vezes. Então quando chega aqui no next, o next significa próximo. Então o que acontece? O 1, aonde era 1, internamente o i passará a ser 2. Depois o i será 3, 4 e assim sucessivamente. E aí ele vai repetindo esse código, repetindo esse código, repetindo esse código, até quando o i chegar ao tamanho do texto do e-mail. Aí o next não será mais executado. Aí o que será executado? O código que está abaixo do next. Então é dessa forma que o laço for next funciona, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, ó, for, vou colocar aí também, tá? For i igual. Esse código é o código que vocês vão achar estranho, mas eu vou tentar explicar ele, porque realmente ele é complexo, tá? Mas ele é muito bom para o que nós vamos fazer aqui. E eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Eu tenho certeza que na linguagem do VB.NET nós temos uma alternativa mais bonitinha, tá? Sem essa abertura de parênteses. Isso aqui é algo que veio lá do VB6. Assim como, por exemplo, trim. Trim, a string, foi substituído pela string.trim. Então provavelmente a gente vai ter algo mais apresentável. Só que eu já estou habituado a trabalhar dessa forma, então vai ser assim mesmo, tá? Acaba chegando no mesmo resultado. Primeira coisa que eu fiz aqui, gente. Ah tá, desculpa. Eu coloquei no lugar errado. Eu vou colocar aqui, ó. Depois eu explico para vocês por quê. Aqui.
Veja que ele fica com essas linhas, porque eu baguncei o código, né? Então eu tenho que colocar as coisas no lugar certo. Então ó, eu coloquei o next aqui no mesmo nível do for, aí o erro desapareceu. Primeira coisa aqui para vocês entenderem. Se o tamanho, desculpa gente, se o tamanho do texto do e-mail for maior do que 0, então aí ele vai processar todo esse código, tá? Ou seja, se o e-mail estiver vazio, ele vai passar direto. Ó, ele vai executar abaixo do end if, porque este end if está fechando este bloco de if, tá? Então, é vazio, então ele não vai executar nada que está aqui dentro, ele vai vir para cá. Agora, não é vazio, tem algo escrito, opa, então, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai retirar caracteres maliciosos, que isso é algo que eu ainda vou explicar quando a gente chegar na parte do banco de dados. Ele vai criar a expressão regular, expliquei isso no vídeo anterior. E ele vai verificar se o e-mail em questão não corresponde, tá, à expressão regular. Falso, se é falso, aí ele vai dar erro. Só que aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando todo o campo e-mail. E aí a gente tinha um problema. Porque uma pessoa, um contato, ele pode ter vários e-mails. Então, quando a gente coloca mais de um e-mail e ele vai validar todo o corpo, significa que ele vai validar ao mesmo tempo 2, 3 e-mails, contando com as barras que separam eles. Ou seja, não vai dar certo. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que validar e-mail a e-mail. Então nós vamos fazer algo que a gente chama de concatenar. O que é isso? É quebrar, tá? Na verdade aqui é o contrário de concatenar, né? Concatenar é quando a gente junta. Posso estar enganado, tá, gente? Que são, sabe quando a gente sabe programar, mas não sabe explicar algumas coisas? Então é isso. A gente vai cortar. O split, se eu não estou enganado, significa isso. Significa cortar. Nós vamos cortar, tá? Vamos separar. Talvez isso que talvez essa palavra ela explique melhor, né? Traduza melhor o split. Nós vamos separar o texto total do e-mail. Então, ó, o e-mail.text é o texto total. Vamos separar pelas barras. Então, o que esse for vai fazer? Coloquei o i aqui de novo, poderia ser qualquer letra, tá? Ele só vai atribuir um número aqui ao i. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar um laço que vai da primeira separação do texto do e-mail, utilizando a barra, até a última separação do texto do e-mail, utilizando a barra. Então esse lbound, basicamente ele vai fazer o quê? Ele é o limite mínimo, seria equivalente a 0, e o limite máximo, o contador máximo de vezes que terá algum texto separado pela barra. Então o split ele serve para separar. Só que quando tem vários, nós temos que indexar isso. Eu tenho 0, a parte 0, a parte 1, a parte 2. Então o split ele separa. E o lbound, o bound, eles contam essa separação. Porque eu tenho que navegar dentro do texto. Por isso que a gente utiliza o lbound junto com o split, até o bound junto com o split. Aí aqui, o que eu vou fazer? Veja que esse comando que ele verifica, né, se realmente o texto realmente é um e-mail, combina com um e-mail, ele está pegando ainda o texto inteiro, ele não está pegando somente a parte. E é agora aqui que vem o pulo do gato, ó. Vou copiar aqui. Vou colocar aqui.
Só que aí eu tenho que dizer, eu tenho que dar o índice do split. E o índice aqui vai ser a letra I. Por quê? Porque não é a letra I que vai percorrer esse laço, que vai pegar desde o primeiro índice do split até o último índice. O LBound é o primeiro índice. O bound é o último índice. Então, quando eu faço esse corte, tá? Eu tenho que dizer a qual ele se refere. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar e vou colocar aqui no meio. Eu também vou explicar para vocês. O que nós estamos fazendo aqui? Então ele vai verificar e-mail por e-mail, ou seja, ele vai pular aonde tiver a barra, ele vai pular, ele vai pegar o texto que está sendo separado pela barra. Se esse texto não estiver combinando com um e-mail válido, aí ele vai dizer o e-mail. Só que qual e-mail? Ele tem que falar qual, porque o usuário de repente coloca 5 e-mails. Como é que ele vai saber qual que está inválido? Aqui ele vai dizer qual que é o que está inválido. Então o e-mail fulano não é válido. Aí vai ficar fácil para o usuário saber qual corrigir. Aí ele vai sair do laço, porque você tem um laço aqui. Se eu não coloco esse exit for, ele vai para o próximo e-mail. E aí se tiver 3, 4 inválidos, para cada mensagem, para cada tentativa, para cada vez que eu clicar no botão gravar, ele vai dar 3, 4 mensagens. Então a gente, entre aspas, manda, ele dá apenas a mensagem de e-mail, um e-mail por vez, tá? Então ele sai do laço e sai dessa sub do botão gravar, ou seja, ele não continua esses códigos. Vamos testar. O e-mail está vazio, nada aconteceu. Coloquei aqui a letra A, ele já me disse que o e-mail A não é válido. Então vamos pôr aqui a@teste.com. Passou. Vamos pôr aqui uma barra teste@casa.com.br. Passou também. Vamos colocar errado. O e-mail errado não é válido, tá vendo? Vamos colocar certo@certo.com. O e-mail errado não é válido. E aí ele nem processou aqui. Vamos colocar outro errado. Errado 2. O e-mail errado não é válido. Aí ele volta para cá. Então eu tenho que arrumar esse. Então vamos aqui. Vamos apagar o errado. Pronto. O e-mail errado não é válido. Errado 2 não é válido. Ou seja, esse daqui. Entendeu? Uma coisa que eu vou fazer aqui é obrigar ele a separar. Ah, que interessante. Eu coloquei um espaço aqui, ó. Eu vou obrigar ele a colocar espaços nas barras. Porque na hora que eu faço isso, o outro código ele vai funcionar. Que é o código que deixa uma barra só. Vocês entenderam, gente? Ó. Por que isso está dando agora o errado? Aqui certo, não. O e-mail certo, @certo não é válido. Ah, tá. Deve ser por causa do espaço que está pegando aqui. É isso mesmo. Ou seja, na validação a gente tem que dar um trim, que é aquele comando que retira os espaços das laterais. Tá, então vamos fazer isso. Para a gente não ter nenhum falso positivo, tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, vou dar um trim aqui. E aí eu vou dar o trim. Apesar que eu acho que eu posso dar um. Quer ver um trim logo aqui? Ó, quer ver? Ponto trim. Isso. Ou seja, ele vai
aplicar o corte, né? Vai pegar a palavra que está entre a barra e vai retirar os espaços laterais dela. Vamos só fazer um teste, tá? Certo, arroba certo.com. Vamos pôr espaço, errado. Vamos ver. Ó, só tá no errado. Então, só no errado. O certo ele tá... Em ambos os casos, na verdade, ele está ignorando o espaço que está antes e que está depois. Aí lógico, esse aqui não passou porque é um formato errado de e-mail. Se eu coloco o arroba.com, por exemplo, .br, ele passa. Vamos tentar .gov? Não tentei, vamos ver. Tá, também passa. Tá? Então a gente já arrumou um bug. Um poltrinha aqui também. E aí vamos só pôr uma aspa simples. A aspa simples dentro da aspa dupla, ela é uma variável como qualquer outra. Ela só vira comentário se ela não está dentro da aspa dupla, tá? A aspa dupla serve para a gente escrever textos. Então, ó, a aspa simples dentro da aspa dupla, ela é um texto como qualquer outro, tá? Eu quero só corrigir uma questão de aparência aqui, porque quando a gente coloca a barra sem dar espaço, ela fica, eu acho que fica feio, fica tudo grudado. Então coloca espaços laterais nas barras, na barra. Então se o usuário ele colocar lá a barra, ele não der espaços entre os e-mails, o espaço vai, o programa, esse código, né, vai fazer os espaços aparecerem. E se tiver qualquer espaço excedente, eles serão corrigidos por aqui, tá? Vamos testar isso também. Então teste.com /casa /inválido /kd @kd.com.br. Então primeira, vamos pôr vírgula também? Vamos ver. Pronto. Ó, primeira coisa que ele fez, ele separou as barras, tá? Vamos induzir aqui um erro. Vamos ver. Se tiver assim, se tiver muita barra, vamos fazer de tudo para sacanear o programa. Vamos ver se a gente consegue. Ó, ele arrumou tudo, tá? Aí, beleza, ele arrumou tudo, ele colocou espaço entre as barras, aí ele começa a validar. Então o teste @teste.com passou. O casa deu inválido, então casa casa.com.br passou. Aí ele deu inválido no texto inválido. Então vamos colocar no lugar de inválido, vamos colocar válido @teste. Não vamos pôr o .com não. Olha lá, ele não aceita. Tem que ser .com? Não, pode ser outra coisa, né? Deixa eu ver, CA, se eu não me engano, é do Canadá, né? Olha lá, aceitou, tá vendo? Basicamente, pelo que eu entendo, ele vai ver, né? Se tem o arroba, se tem o ponto, se estão nas posições corretas, se não tem números inválidos, né? Se eu jogar uma barra aqui, por exemplo, ó, o que o programa vai fazer. O programa vai separar separar na verdade os textos, né, que estão entre, que ela está entre eles, e na validação não vai passar. Então aqui, ó, passou. Percebam que todos eles estão com o formato correto, né? E se eu colocar algo vazio aqui, não colocar nada, aí ele vai dizer que o e-mail nada não é válido. Por quê? Porque depois da barra não tem nada, tá vendo? Então assim, fica muito difícil de algo errado ser colocado, entenderam? Então, gente, o código de hoje foi um código mais aprimorado, mais complexo. Só que programação, gente, é isso. A gente
Para a gente conseguir ter um resultado melhor, não tem jeito, a gente é obrigado a usar um código mais complexo. Só que isso faz com que a gente ganhe muito tempo. Você, entre aspas, perde tempo aprendendo esse código, mas você ganha muito tempo se você fosse fazer de um outro jeito. Por exemplo, se eu não usasse o LBaud e o UNBaud, como é que no lugar do LBaud eu poderia usar o zero? Por quê? Porque eu sei o início. Poderia usar o zero. Eu sei o início. Só que eu não sei o final. O que eu iria pôr aqui no lugar do UNBaud? Eu ia ter que contar as barras? Eu ia ter que fazer um código para passar o texto todo e contar as barras? Entendeu? Então, é igual o caso aqui, desse laço. Eu coloquei para ele ir até o tamanho do texto do e-mail. Qualquer outro número que eu colocasse aqui seria ou exagerado, ou em exagero, né? Ou em falta. Porque se eu ponho de 1 a 50, e aí o texto tem 200 caracteres, iria faltar. Se eu ponho de 1 a 1000 e o texto tem 30 caracteres, eu iria, de uma forma desnecessária, fazer um processamento ser muito mais longo. Então aqui não, aqui está sob medida. Aqui, do mesmo jeito, está sob medida. Pega o primeiro índice, então pensa no LBaud como o primeiro índice. Índice, gente, índice basicamente é o número que representa algo. Então pensa o seguinte, você cria uma lista, pensa numa lista de mercado. Você tem lá banana, laranja, maçã, ovo. Cada item daquele, de forma invisível, tem um índice. Banana é o índice 1, é o primeiro da lista. Laranja é o índice 2. Então é assim, em programação, você não tem quase nada em programação é aleatório. Principalmente quando você trabalha com informações, com dados. Nós estamos trabalhando com dados aqui. Não estão salvos no disco, no formato de banco de dados. Mas são dados que estão na memória. E aí a gente tem que organizar esses dados. Entendeu? Nós temos que pegar esses dados que contêm letras e indexar. Por isso que a gente fala índice. Indexar eles, ordenar eles. Então o LBaud, ele representa o primeiro índice. Índice do quê? Do corte, seria o split, tá? Do corte, do texto do e-mail, que foi separado por barra. Então essa é a função do split. Ele pega um texto maior e separa ele por um determinado caractere que você quer. Um delimitador, ó. A versão aqui em inglês está bem clara. Então, o split nada mais é que cortar um texto utilizando um caractere delimitador, que é o que faz a separação das palavras. No caso aqui, os e-mails eles não estão separados pela barra. Se fosse pela vírgula, aí eu teria que mudar aqui para vírgula. Entendeu? E o LBaud, ele vai percorrer, na verdade o i, né? O i, que é a variável que vai ficar recebendo o índice, assim como o i aqui, ele recebeu do número 1 até o número total de letras do e-mail. Aqui o i ele vai receber do número 0, porque o LBaud ele é equivalente a 0, tá? Numa operação aqui de split. Pelo menos eu nunca vi um outro número, tá, diferente de 0, em todos esses anos que eu faço programação, utilizando este código. E o UBaud, não sei. Se nós tivermos 30 barras, nós teremos o número 30. O i ele vai recebendo esse número. Por isso que o i ele é repetido aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu estou pegando apenas este e-mail que eu delimitei, né? Eu não peguei o texto e delimitei com essa barra. Então agora eu estou pegando, imagine que seja o 0. Então o 0
É o primeiro. Ah, eu vou fazer de uma forma aqui, ó, que eu acho que vai ficar bem legal para vocês. Ó. Bem legal para vocês entenderem, ó. teste@casa.com.br/casa.com/inválido. Pronto. Então, o texto do e-mail, que é o tbemail.txt, é tudo isso aqui. É tudo isso aqui. Nesse exemplo que eu estou dando. É tudo. Quando eu faço um split do texto utilizando a barra, eu estou falando ou desse, ou desse, ou desse. Tá, mas de qual? O i é que vai determinar. Se o i for 0, então é o primeiro aqui. Se o i for 1, é o segundo. Se o i for 3, é o terceiro. E como é que o i vai saber quando parar? O umbalde vai dizer para ele. Por quê? Porque o que o lbalde está fazendo? O lbalde está lendo aqui o primeiro, então esse equivale a 0. E o umbalde está lendo aqui o último, que no caso aqui equivale a 2. 0, 1, 2. E o i, ele está fazendo o quê? Ele está percorrendo 0, 1, 2. É isso. Esse laço, é isso que ele faz. Se tivesse 50 e-mails aqui, ele iria até os 50. Agora, se eu não tenho esse código, se eu coloco aqui qualquer número, já vai estar errado, vai dar erro, porque eu não sei. Eu não sei quantos e-mails tem. E eu também não acho lógico mandar o usuário escrever quantos e-mails tem, porque o usuário pode mentir, ele pode pôr 3, escrever o número 3, e na hora dele pôr e-mail, ele pôr só 2. Entendeu? Então o nosso programa ele tem que ser inteligente. Então, gente, quando eu pego e utilizo esse comando aqui, split tbemail.txt, barra, aí eu trabalho com o i.trim, eu estou dizendo o seguinte, que esse comando de validação, ele vai validar primeiro este, depois este, e depois este e-mail. E aí, se tiver algum que seja inválido, porque está dizendo isso, ó, se for inválido, aí ele vai dar o erro. Olha, o e-mail, qual? Qual e-mail? Como é que eu vou saber? Aí ele repete o código aqui, que é exatamente, ó, esse código. É exatamente, é idêntico. Por quê? Porque aqui ele já está dando o nome do e-mail. Então ele vai dizer, olha, esse e-mail não é válido. Entendeu, gente? Então assim, pratiquem, tá? Para quem não tem familiaridade com esses códigos, pratiquem. Porque realmente, programação, como tudo na vida, né? É a repetição que leva à perfeição. Então, é praticar, praticar, praticar. Né? Eu faço de cabeça e os programadores também fazem de cabeça. Por quê? Porque isso aqui é como falar o abecedário pra gente. São anos, né, fazendo esses códigos. Mas para quem está começando, acredite, eu quando comecei, muita coisa eu tinha que escrever no caderno, né? Porque quem assistiu lá o primeiro vídeo não tinha nem HD. Meus 2 primeiros computadores não tinha HD, eu nem sabia que era disco rígido, era caderno. Isso há 29, 30 anos atrás, tá? Mas é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. É um código um pouco mais complexo do que o que a gente está, do que os códigos do vídeo anterior. Mas é muito bom a gente entrar nesse tema de concatenar string, de cortar, de substituir, porque dificilmente vocês vão fazer algum tipo de programação que utilize dados sem ter que utilizar esses códigos, tá? Eles são assim de extrema importância, beleza? Um abraço para vocês, tudo de bom.